Pronto, boa noite, pessoal. Agora, formalmente, vamos começar esse encontro incrível aqui do Vencerágil, que é um hub de inovação no direito. Então, todas as terças-feiras, às 7h30, a gente traz um palestrante de peso. E hoje a gente tem o prazer de ouvir Daniel falar sobre a relação entre a experiência do cliente, da organização e da gestão legal. Então, já pedindo a autorização de vocês para a gente gravar esse encontro, eternizar aí, para que a gente possa sempre revisitar. Daniel, é um prazer enorme receber você aqui no Venceragem. Prazer é meu, pessoal. Agradeço pelo convite. Vocês me ouvem, né? Testando tudo aqui. Agradeço pelo convite. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. É um prazer a gente compartilhar e ouvir. Tá? É um papo, então, por favor, vamos trocar ideia, me interrompam, mandem perguntas e a gente vai conversando. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, um pouco do que eu estou fazendo hoje. A hora que eu explicar aqui, né, a trajetória, o que eu tô fazendo, qual que é a minha trajetória, vai ficar claro e as coisas vão acabar, acho que, se conectando aí para todo mundo. Acho que vai fazer sentido para vocês. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim, já chegou. Beleza. Sim. Bom, então, cá estamos, tá, pessoal? Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou advogado, tenho 40 anos, então já estou completando aí 20 anos de experiência, contando com estágio. Minha trajetória foi basicamente toda no setor elétrico. Comecei a minha carreira lá no Demarest Almeida, no tempo que a gente fazia estágio, né? 3 anos de Demarest, 12 horinhas por dia ali, foi divertido. Eu saí do Demarest, fui para Electro, que hoje em dia é Neoenergia, comecei lá como estagiário em 2006. Eu fiquei no Electro até 2019. E aí, para resumir, de 2006 a 2019, eu saí de estagiário, fiz quase tudo que tinha para fazer na empresa, até virar superintendente jurídico em 2019, quando eu saí e fui para o mercado. Nessa altura eu já tinha feito especializações no Mackenzie de Direito do Trabalho, eu já tinha várias certificações em compliance, empresa privada, então eu era um cara da governança. Né? Então eu sempre fui um cara de governança. E na governança, eu sempre tive claro para mim o papel de você cuidar das partes interessadas. Partes interessadas num negócio são todos aqueles que são afetados pela empresa. A diferença de quem trabalha com governança para quem trabalha com legal é a seguinte: o legal protege a empresa das partes. Então, o legal protege a empresa de reclamações trabalhistas, o legal protege a empresa de reclamações de clientes, o legal protege a empresa de ações de sindicatos e etc. Quem trabalha com governança protege esses caras da empresa. Quem trabalha com governança protege os empregados da própria empresa, protege os clientes da própria empresa. Então você aprende a colocar essas partes numa perspectiva diferente. E você tem a responsabilidade de avaliar como que a sua companhia não ferra as partes interessadas. Por uma coincidência incrível, quando você não lesa as partes interessadas, o legal não tem nenhum problema. As pessoas confundem um pouco a governança, porque empresas que têm alta governança não têm problemas legais. E por aí vai. Desse meu mundo, né, da governança, quando eu saí em 2019, eu tinha realmente uma carreira já muito longa, estava muito cansado, eu fiquei 2 anos viajando, entre 2017 e 2019, eu fiquei 2 anos num avião, fazendo integração de distribuidoras de energia. Foi uma semana em Campinas, uma semana na Bahia, uma semana em Campinas, uma semana em Pernambuco, uma semana em Campinas, uma semana em Natal, durante 1 ano e 8 meses. Então, foi divertidíssimo, mas quando eu terminei eu estava exausto. E aí, quando eu saí em 2019, eu falei assim: o que eu vou fazer? Nada, vou fazer um sabático, não vou fazer nada. Vou descansar, não me preparei para isso. E aí, eu saí no dia 7 de novembro de 2019, e no dia 20, confirmaram o primeiro caso da Covid na Itália. Não vai fazer nada. O planeta parou, e aí eu não conseguia fazer nada. Na prática, eu comecei a pensar: bom, legal, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Comecei a estudar sobre governança, sobre inovação. E basicamente, depois que parou o período da quarentena ali, comecei a pagar almoço para todo mundo. Eu falando, esse cara manja de inovação. Aí marcava um almoço com um cara e falava: cara, posso pagar um almoço pra você? Aí eu ia lá e falava assim: cara, o que é inovação no final das contas? Que raios que é inovação? Você pode me explicar?
E aí, não vai ser o tema aqui hoje, mas assim, inovação é basicamente quando você gera alguma coisa, você inventa uma coisa nova e ela gera valor para alguém. Quem inventar, todo mundo inventa, tá certo? Você pode inventar qualquer coisa. Agora, se alguém está disposto a gastar R$ 1 para aquilo porque resolve um problema, você inovou. Simples assim. E aí eu fui nessa de almoço em almoço. Um dia eu paguei um almoço para minha amiga chamada Renata, ela é gerente jurídica da 3M, e ela falou: Dani, você trabalha, eu sei, você faz Liga Ops, cara. Eu vou falar em Liga Ops? Eu falei, não. Liga Operations, você nunca ouviu falar? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ela, cara, você faz Liga Ops, sempre foi um cara Liga Ops, você nunca foi advogado, você sempre foi o cara da bagunça. Os advogados que resolvessem sua bagunça, você só era o head do legal. Porque eu brincava exatamente assim. Eu ia para as reuniões, né, a gente decidia coisas, fazia planos, e galera, animar o nosso plano, agora eu vou conversar com o legal. Os caras falam, cara, mas você é o head do Legal. Eu falo, não, não sou, eu sou aqui, tô no projeto, tô apaixonado demais pela ideia. Agora eu vou falar com o meu time de advogados, se durar 10 minutos de porrada com os caras lá, a gente tem um plano. Porque eu não sou do Legal, eu tô aqui, né, usando conceitos do Legal para fazer as coisas acontecerem. E aí, quando eu saí, eu acabei fundando 2 marcas para arrepio de todos os headhunters que estavam falando, pra onde você vai, o que você vai fazer? Escolhe uma coisa só. Não coube numa coisa só, eu fui fazer 2 coisas. Eu fundei 2 marcas. Eu fundei uma marca que chama Valor e Integridade, acho que é corporativa, que é um braço de consultoria sobre governança, compliance e integridade para pequenas e médias empresas. Era uma coisa, cara, se eu puder escolher o que eu quero fazer da vida, eu quero fazer isso. Eu quero fazer compliance para pequenas e médias. Mas achava que eu ia morrer de fome para trabalhar só disso. Acabei fundando uma outra startup. Fundei a LAS, a Legal as a Service. Qual que era a minha ideia? Era conectar essa parafernália toda de legal techs que tem por aí no mercado, que 80% é fumaça e tenta tomar nosso dinheiro, com problemas reais de empresas. Porque nessa minha última jornada, nesse meu último ano na energia, lá em 2019, eu estava justamente indo no Cubo, do Itaú, no Porto Digital, no Habitat do Bradesco. Então, na minha fase final ali, eu estava liderando a inovação dentro lá da Neoenergia, né, que estava começando, e o Legal sempre entra pelo tamanho das confusões, né, que a gente arruma. E aí, quando eu tava lá, eu falava, cara, chamava o time de inovação, eu falava, cara, eu não aguento mais ficar brincando de Shark Tank aqui. Entra um vigarista atrás do outro aqui pela porta, tentam me empurrar alguma coisa que parece que vai fazer sentido, mas nem ele parece acreditar. Ele escreveu o CEO no cartão de qualquer coisa que ele fundou ontem. Cara, quando é que a gente vai fazer alguma coisa que faça sentido mesmo para as pessoas no país? Porque eu não vi nada de valor em 1 ano e meio. Para não falar que não vi nada, eu vi uma startup ou outra. Falei, meu, vou fundar um hub de inovação. Aí eu fundei a LAS, que tinha essa ideia de juntar uma coisa na outra. Peguei minha pastinha e comecei a tentar vender a minha startup. Já, né, na ondas, né, de Covid, comecei a vender a minha startup até que eu apresentei para um dos caras mais brilhantes de inovação no país, que chama-se Renato Mandalite. Apresentei para o Renato Mandalite, ele é, né, CEO do grupo Mandalite, fundador da Fint. Mostrei para ele, ele falou, legal essa história de LAS, hein? Quanto você gosta dessa marca? Eu falei, nada, inclusive eu registrei, qualquer 1 milhão você compra. Ele falou, não, não é isso, cara. Isso está no nosso plano estratégico para fazer daqui a 5 anos, mas a pandemia deu uma agilizada. Você quer guardar na gaveta a LAS e fazer para a gente a LAS, aqui na Fint? Desenvolver o conceito de operações legais? Eu topo, legal, bacana. Conversamos tal, e eu fui para a Fint, e aí em outubro de 2020, eu me tornei, né, head de operações legais da Fint. Na verdade, eu me tornei head de soluções em operações legais da Fint. A nossa ideia lá era formatar soluções para Liga Ops, e soluções para departamentos jurídicos e soluções para escritórios. Lá eu tive a oportunidade de conhecer muita gente ainda mais brilhante, o André Bueno, um desses caras está aqui com a gente, conheci muita gente fantástica que, né, me abriu muito minha cabeça e me ajudou, e acabei estudando, entendendo alguns conceitos e tive a oportunidade, uma tremenda sorte, uma tremenda oportunidade de juntar conceitos, juntar a minha vida, meu DNA ali do mundo corporativo, esse DNA de inovação do que eu fui estudar, essa minha vida, né, da advocacia, e essa pataquada toda que a gente estava falando para vender inovação mesmo, legal, que a gente queria vender, porque no final do dia, consultor vive de vender mesmo e ganhar dinheiro vendendo. E dinheiro é legal, todo mundo gosta. Então comecei a ficar muito inquieto sobre o que a gente está fazendo no mundo legal, cara. O que está pegando de verdade? Se minha avó me perguntar o que eu estou fazendo, eu não sei falar. O que é operações legais? O que a gente está fazendo na prática? O que é inovar? Inovar é gerar valor
para alguém. Tá certo, mas e daí? As coisas não tinham muito sentido para mim. Eu não tinha muito noção do que a gente estava fazendo. E aí eu comecei a tentar dar algum sentido para a inovação legal. Eu comecei a falar, cara, precisa ter algo mais, precisa ter um propósito. Só ganhar dinheiro, só melhorar o EBITDA, cara, para mim é muito raso. A gente precisa desenvolver não estou dizendo que a gente vai salvar as crianças da Malásia pobres, mas tem que ter um propósito maior, tem que ter um propósito mais estruturante para o que a gente está fazendo do que só ser um legal melhor. E aí, dentro desses conceitos, o papel do cliente começou a ficar claro para mim. Por quê? Eu fui estudar design e o design fala para a gente, cara, design é sobre clientes. É tudo sobre clientes. Então, começando, né, o nosso papo, o nosso conteúdo, né, trouxe aqui um pouquinho do glossário da sopa de letrinhas, do que a gente vai falar, do que a gente estava trocando ideias. A gente começa com a primeira sopa de letrinha, que é UX, né? UX, o que é UX? É User Experience. É a experiência do cliente. Tudo que nós fazemos em design, nós fazemos para atender clientes. E no final do dia, essa é a bússola, que é o artigo que a Gleice estava comentando. A inovação legal, ela só existe para atender melhor os clientes e as partes relacionadas. O escritório tem que colocar o cliente dele no centro, porque o cliente do escritório é um cliente. E se você atende uma empresa, o jurídico interno que atende uma empresa, ele atende um cliente interno. E o cliente interno da empresa no departamento jurídico atende o cliente final lá na ponta. Percebe quando você coloca o cliente em perspectiva, a cadeia fim a fim, que agora na Faria Lima a moda fala end-to-end, a cadeia fim a fim começa a ficar clara. Porque você coloca o cliente e vai desenhando os processos em volta do cara. No final do dia, tudo que nós estamos fazendo é para cuidar do cliente. E aí, onde que as sopas de letrinha vão se misturando? A gente começa a trazer para esse conceito, né, algumas questões de cliente. Então, duas questões fundamentais em cliente. A primeira, CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cliente. É quanto uma empresa gasta para adquirir um novo cliente. Esse é um conceito, vocês vão refletir na frente comigo da porquê. Segundo conceito, churn. Churn é um indicador operacional que mede a rotatividade dos seus clientes. Você tem uma revista, você vende revista, quantas pessoas cancelam a sua assinatura e você descobre que assinou a revista do lado? Isso é churn. Então a gente tem o CAC, que é o custo para trazer cliente, e o churn, que é a rotatividade ou turnover dos seus clientes. A gente mede a felicidade desses caras com Net Promotion Score, o famoso NPS. O NPS é aquela perguntinha, depois você deixa seu carro na revisão, é a perguntinha que os caras te mandam lá, de 0 a 10, de quanto você recomendaria o nosso serviço. Todos vocês já responderam um desse na vida. Se vocês não sabem como funciona, se você responder qualquer coisa diferente de 9 e 10, é problema. O NPS só considera 9 ou 10. Se você responder de 7 para baixo, soa o alarme. Porque de 5 a 7 quer dizer que a pessoa ele é um 5 a 7, quer dizer que ele é uma pessoa que não está engajada na sua marca, só está, desculpa, de 5 a 8. 9 e 10, o cara está engajado, de 5 a 8, o cara não está feliz com a sua marca, e abaixo disso o cara é detrator. Se esse cara puder, ele vai falar mal de você em público, e se marcar e dar um microfone, ele fala o mais alto que ele puder. Então as empresas estão tentando entender esse conceito. E no final do dia, uma coisa que eu fui adestrado muito no setor elétrico é o EBITDA. Né? O EBITDA, para resumir bastante, né, o conceito está aqui, mas o EBITDA é a diferença da receita versus o que você gasta. Então, eu comecei a achar que agora faz sentido. Então, se eu conseguir equilibrar EBITDA, UX, jornada, cliente, inovação legal, parece que começa a fazer sentido o que a gente está fazendo aqui. Pareceu-me um caminho. Né? Acho que agora as coisas começam a fazer sentido e a gente começa a ter um caminho. Legal. Então, já entendi o que eu gostaria de fazer e para onde a gente está indo. Para a gente trocar essa ideia, já que chegando nos meus 40 anos sem cabelo, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva rápida do que se passou no mundo da governança e do legal de 2001 até agora, né? E aí, né, em resumo, entre 2001 e 2010, para quem já era adulto naquela época, a gente passou uma década falando de SOX. Não sei quem lembra ou quem conhece a SOX, né, os controles SOX, quem trabalha para a empresa, controle SOX para todo lado, quem é de empresa sabe controle SOX, quem já ouviu falar controle SOX. Por que inventaram controle SOX?
Porque os caras, tem até um filme que chama-se O Garoto Mais Esperto da Turma, tá certo? Os caras simplesmente quebraram Arthur Anderson em 2003, manipulando provisão e manipulando o resultado. Então os caras quebraram uma auditora, quebraram a Enron. Pra vocês terem uma ideia, a Elec, onde eu trabalhei, era um ativo da Enron. Então você imagina que emoção que foi quando eu cheguei lá em 2005. E a década inteira, gente, a década inteira entre 2001 a 2010 foi falar de controle SOX. Era isso, a gente implementava controle SOX, a gente respirava controle SOX, era SOX para tudo quanto é lado, e a SOX trouxe fundamentalmente um padrão bom de governança, porque ela falava que você tem que ter padrões de registro, controles e reportes. A administração agora é formalmente responsabilizada. Mas você fala, mas a lei das SAs já falava isso, sim, mas na prática não dava nada, né? Porque a CVM não agia, né? Não pegava nada para o administrador antes da SOX. Essa que é a verdade. Você começou a padronizar os auditores, e aí contingências e provisões ganharam destaque. Os advogados começaram a ser trazidos para a mesa porque as empresas começaram a ser obrigadas a quantificar passivo. Ah, essa caixa preta que você tem aí, doutor, quanto vale essa desgraça aí? Não, são meus processos. Doutor. Tá bom, doutor, pô, cuida dos seus processos, rega com carinho. Quanto vale? Quantos processos você tem? Quanto vale essa desgraça aí? E ninguém conseguia responder. Foi uma década fazendo conta, planilha, processo, cadastro. Para quem já advogava entre 2000 e 2010, sabe do que eu estou falando. E advogava para a empresa. Era planilha, relatório, expiração, a empresa mandava e não mandava outro número. Era uma loucura. De 2010 a 2020, o que se passou? A gente ficou em looping enganando os auditores com o seguinte discurso: os casos tinham que ser possíveis. Por quê? A gente dividiu todos os casos em remoto, possível e provável. Tem uma regra contábil que chama CPC 25, tá? Quem tiver mais interesse, estude essa regra do Ibracon, quem quiser trocar uma ideia depois, né, me chama. E o CPC 25, ele basicamente fala o seguinte: toda vez que é provável que você precise gastar R$ 1 para eliminar um passivo no futuro, você precisa provisionar esse R$ 1 agora. É como se você soubesse que vai pagar o IPVA em fevereiro e você provisiona o dinheiro em janeiro, porque é provável que você vai gastar o dinheiro. Então você faz a famosa provisão. Esse é o motivo pelo qual nós existimos como advogados corporativos, para falar o que é remoto, o que é possível, o que é provável. Nossa vida, se a gente pudesse fazer só isso, os caras pegavam só o provável e iam embora mesmo, não quer ouvir a gente. E a gente passou uma década em looping, tentando provar que as coisas eram possíveis e não prováveis. E como a gente não era ainda orientado por número, era um papo de maluco. Eu juro para vocês, eu cansei de entrar em reunião com Deloitte, Price, tudo que vocês possam imaginar. O cara fala: doutor, esse caso aqui que está no tribunal, 22 milhões de reais, qual que é a perda? A perda é como o êxito é possível. Mas por que, doutor, o êxito é possível? Porque eu recorri. Como assim? Eu recorri, não recorri? Você não leu meu recurso? Leu. Então, meu êxito é possível, eu recorri. Mas por que você recorreu? Eu recorri porque o êxito é possível. Mas por que é possível? Porque eu recorri. Você percebe que a gente ficou 10 anos nessa ladainha? Eu recorri porque era possível, possível porque eu recorri, recorri porque é possível porque eu recorri. Ficou 10 anos em looping. E posso dizer, colou 10 anos com os auditores. É possível que eu recorri, recorri porque é possível. Era tudo intuitivo. A gente criou a era do depende. Todos os advogados começaram a subir em cima do muro. Ninguém se posicionava. E óbvio, era confortável para a organização, porque no final do dia a gente estava postergando o impacto em resultado. Beleza? Até aqui, histórico. Aí, em 2019, no último ano em que eu estava na Energia, ainda respondendo pelo Legal, entra uma menina na minha sala, os cara mandaram lá, porque acho que é a menina mais assustada possível para falar comigo, ela tremia. Entrou na minha sala uma menina com um laptop e uma planilha aberta. O senhor é o Daniel do Legal? Eu falei: senhor, cara, sou o Daniel do Legal. Por quê? Então, eu queria falar com você sobre os critérios de provisão do departamento. Eu falei: e? Não, e aí é o seguinte, por que esses casos todos aqui, 3 mil casos de negativação indevida? Por que esses casos aqui, não tem provisão? Pô, porque eles são possível. Mas por que eles são, por que eles são possível? Porque eu recorri. Aí, mesma ladainha, essa eu vou ganhar aqui no mesmo looping aqui do possível porque recorri, recorri porque é possível. Ela falou: então,
Mas eu peguei os 9.000 casos desse mesmo assunto que vocês encerraram nos últimos 3 anos, e eu verifiquei que em 76% deles vocês desembolsaram pelo menos R$ 1.600 para poder eliminar o passivo, porque a gente estava errado de fato como companhia. E a gente está recomendando que vocês provisionem pelo menos R$ 1.666 toda vez que chegar um novo caso de negativação na companhia, já que é 90% provável que vocês percam algum desembolso ao final do processo. De onde você veio, moça? Eu vim lá da tesouraria do PIC. Então você volta pra lá com essa história aí, você finge que você nunca me falou isso aí, porque eu não concordo uma vírgula com o que você tá falando. Puta carteirada, a menina saiu, obviamente, assustada. O chefe dela me ligou e falou: Meu, o que deu? Foi, cara, vocês estão loucos? Você tem noção do que vocês estão falando? Não, vamos conversar melhor. Fui pra casa e sonhei com aquela porra, cara. Falei, cara, acabou. Acabou. Então, você é analista com 3 anos de formada, fez uma planilha, um PROC V, cruzou o dado, veio com o número. A hora que a Deloitte vier com essa parada, eu não vou conseguir recusar. Acabou, cara. Acabou. A era do depende, do veja bem, do vamos lá, do eu sabe o que está falando, eu sou prima do padrinho do porteiro. Acabou. É dado. Ali caiu minha ficha do que ia acontecer na próxima década. Ali caiu a minha ficha de como é que seria advogar no mundo corporativo de 2020 em diante. Então, para mim, eu tinha juntado UX, cliente, conceito, número, EBITDA e, cara, dado. E aí, o que a gente tem agora na próxima década? O que na minha humilde visão vai acontecer? Cliente, 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 cliente. Se você ligar lá no Whirlpool, falar com o Felipe Cofone lá, meu parça lá, e o Fê, o que você faz aí em Ops aí na Whirlpool? Eu faço tudo o que eu posso para recuperar o cliente da Whirlpool. Ponto. Por quê? Porque é cliente. O foco é no cliente. A gente precisa parar de chamar o cliente de parte adversa e lembrar que o cara é cliente. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, e esse que é o papo. Segundo ponto que a gente precisa ter certeza e considerar. Os auditores estão desesperados, os auditores estão em crise. E eu venho falando isso aqui mesmo antes das Americanas. Semana passada, não sei se você viu, a PwC, não, a UI ou a PwC, tá? Não, me desculpa aí não lembrar qual, tomou multa de 7,5 milhões de euros, porque errou o balanço de um banco nos Estados Unidos, na Europa. Os auditores são absolutamente em crise. Por quê? Porque eles estão expostos. Ou seja, os caras vão bater mais pesado se eles querem sobreviver e justificar aquela tranqueira lá que eles fazem lá, né, auditando todo mundo. A gente tem muita automação, muito serviço repetitivo, a gente passa a ter garantia de precisão nos registros e dados, e a gente começa a usar a inteligência artificial para aprendizado exponencial. Né? Hoje está todo mundo bombando aí hoje, a versão nova do chat GPT que saiu, parece que agora é inteligência de verdade, parece que ele não finge, parece que ele é um pouquinho melhor da última versão que ele saiu. Eu não brinquei ainda, mas, gente, é questão de tempo. Como é que a gente vai, né, vai botar essas inteligências todas, essa tranqueirada para conversar com a gente. Então, dado esse contexto, foi bom, beleza, então eu preciso resumir o meu propósito, porque se eu não tiver um propósito, não vai fazer sentido, né, e só a grana não vai ser suficiente para te fazer nada aqui de legal. O que eu resumi? Bom, meu propósito é o seguinte, eu tentar resumir o que está acontecendo, o que eu acho que está acontecendo, né, o famoso porquê, como e o quê, né. Para mim, o que está acontecendo? Né? As empresas estão desenvolvendo modelos de negócio e tratamento de reclamações trabalhistas, cíveis, etc., com o famoso end-to-end, que lembrem que o cara que está lá no judiciário é um cliente, cara. A gente se habituou a meter um rótulo no cara, parte adversa, mata esse cara. Porque ele nos processou, nós odiamos o cara. Sim, cara, mas se você é claro, é um cliente da telefonia. Se você é a CPFL, é um cliente do seu serviço. É um cliente que tá te processando, cara. Não é um inimigo. E 95% desses caras só te foram mal atendidos mesmo, tá? É claro que tem advogado ofensor? Claro que tem. Claro que tem cliente que tenta te tomar dinheiro nas nossas companhias? Claro que tem. Agora, 95%, cara, são clientes que foram mal atendidos. Esse é o ponto essencial do que a gente começa a pensar em termos de design e experiência do cliente. Cara, as partes adversas de contencioso são clientes ou são ex-empregados. Você não pode odiar o cara. Você conviveu com o cara há 11 anos, cara. O cara vira um reclamante, você mete um rótulo nele, você passa a odiar o cara. Que companhia é essa? Ainda vai meter selo do SG no LinkedIn. Então, o que a gente tá fazendo no final do dia é colocar as partes interessadas e com foco em clientes no lugar delas, cara. A gente precisa cuidar bem desses caras. Porque afinal de contas a gente empurrou essa turma pro judiciário. E para quem
conhece um pouquinho mais de história, e eu já vivi isso também, com Selic a 17%, certo? Onde se você deixar o dinheiro num banco, R$ 1 num banco, depois de 30 dias você tem R$ 1,20, talvez até mais, tem R$ 1,25 depois de 30 dias, os CEOs viravam pro Liga e falavam assim, doutor, empurra essa desgraça aí o máximo que você puder, porque todo o dinheiro que ficar no caixa aqui, eu faço mais dinheiro. A gente empurrou os clientes pro judiciário. Aí você junta a Constituição de 88, que foi desenhada para parecer que o Estado é um bandido, a gente precisa pedir desculpa para todo mundo, e eu adoro a Constituição de 88, a cidadã, etc., mas justiça indiscriminada, essa gratuidade, estímulo, sucumbência em qualquer situação, né, não tem sucumbência para pequenas causas. Cara, a gente empurrou as pessoas para o judiciário. Em 2012, eu fiz uma apresentação para a Espanha. A Espanha tinha acabado de chegar no grupo, fiz uma apresentação em termos de volume de processos. Meu chefe abriu, meu novo chefe, eu conheci o cara ali, naquela reunião. O cara abriu o microfone e falou: Daniel, isso não é possível, isso não está certo. Já gelei, né? Minha chefe mandou um zap para mim, assim: se você errou essa porcaria, você vai perder o emprego já agora. Como é que isso não está certo? Eu falei, como não está certo? Já pensando nesse cara, viu o data room, como não está certo? Ele falou: como a sua empresa tem 18 mil processos só na comarca XYZ? Tem 18 mil processos, mano. Tem 26 mil processos. Mas se isso estiver certo, a Electro tem mais processos do que todas as empresas do grupo juntas no mundo. Mas se todas as empresas então tiverem assim, só as empresas do grupo no Brasil têm mais processos abertos do que o judiciário da Espanha. Ele falou, isso não é possível que vocês vivam assim. Eu falei, bem-vindo, cara. A gente acabou de chegar. Então, a gente foi aos poucos moldando essa visão e a gente foi se amortecendo no Brasil. A gente achou normal ter 80 milhões de processos, cara. 80 milhões de processos no Brasil. A gente acha normal. 20 milhões dos processos, 80 milhões, são processos em segunda instância, recurso. Sabe qual é o êxito médio de recursos em segunda instância? Não passa de 8%, segundo o CNJ. Então tem 20 milhões de processos lá que não vão dar em absolutamente nada. Só que a gente recorre. E aí, o Liga Ops, na minha visão, e para a galerinha que está no Liga Ops e fazendo, aprimorando, é a ferramenta que a gente vai usar, em termos de gestão, para resgatar a sanidade dessa zona, que a gente mesmo criou nos últimos 30 anos. Esse é o grande contexto. Dúvidas, perguntas? Beleza? Sigo, hein? Inquietações? Então, sigo. Para mim, esse tiozinho aqui, William Edwards Deming, para mim, sou fã dessa frase dele aqui. A frase dele é: "In We God We Trust, all others must bring data." Ou seja, a gente confia em Deus, tudo recebe precisa trazer dado. Cara, é o fim do eu acho, do eu penso, do eu já vi, eu fiz um curso. Eu tinha uma advogada no meu time que ela sempre falava assim: eu fiz uma especialização nesse tema, e aí eu acho que, cara, I don't care, cara, o que você estudou, o que você já fez. Você tem algum número para apoiar isso que você está me dizendo? Não. Volta lá, obtém e volta. Depois você me fala. Fala, Rafa. Oi, tudo bem? Beleza. Deixa eu colocar aqui no outro computador. Aqui eu coloco a título de provável. É mais ou menos isso que você está falando. É um pouco de dado e um pouco sem dado. Tem muita coisa que precisa ser melhorada. E aí eu coloco aqui um valor provável de perda. Eu trabalho com contratos imobiliários. Então, no estado X, eu já sei que o juiz vai mandar a gente devolver valores e vai mandar reter X de porcentagem, porque eu já conheço aquele tribunal, já sei. Então, a média daquele tribunal é 10% de retenção. A média do tribunal Y é 2Y. A média do tribunal, outro tribunal é 3X. Então, eu coloco lá o valor provável de perda, que é essa média desses tribunais. Não sei se eu estou no achismo, eu não sei se isso é dados. Isso é dado. Estou te respondendo claramente, isso é dado. Então tá. Você começou. Aí eu estou colocando aqui no campo que eu criei, que chama jurimetria. Então, eu coloco esse percentual para eu ver se aumentou, se diminuiu, e para eu comparar com outros estados. Então, eu vou fazendo essa jurimetria manual minha interna aqui.
Isso um também é começo. dado. É dado, é tudo dado. Se Beleza. se Tô no você caminho. tá no caminho, o que eu vou te dizer, né, assim, bem prático, e aí também escrevi uma parada sobre isso. Cara, tem um cara que estudou 6 anos na facul para se formar em ciência de dados. E esses caras revolucionaram a forma como eu trabalho com dados. Vou te dar um exemplo. Um exemplo. Se você mudar a média pela moda, e se você tem alguma ideia do que é média, do que é moda, muda totalmente teu número. É, A média é o que você tem, você soma tudo, você pega tudo que tem lá naquele universo, vamos supor, tenho 1.000 pagamentos de 1.000. E aí tenho 2.000 casos onde o reclamante não foi e encerrou, paguei 0. Aí você soma 1.000 com 0, 1.000 com 1.000, dá, né, 1.000 mais 1.000, divide 1.000 por 2.000 e dá 0,5. Isso é a média. Só que não é assim que faz a conta. Você precisa fazer a conta pela moda, para simplificar bastante. O que é a moda? É o pagamento mais frequentemente desembolsado pela companhia. Então, qual é o pagamento mais frequentemente desembolsado pela companhia? R$ 1.480 com 10% de desvio para mais ou para menos. Não é a média. sim. Entendeu? Então, assim, é o dado ainda, mas um cientista de dados, ele vai te ajudar a refinar o dado, ele vai te ajudar a montar primeiro, essas visões, e você está apoiando no dado, perfeito. A maioria das empresas que estão saindo do critério do possível só quando julga, estão tentando fazer provisões mais cedo, como você está dizendo, estão usando média móvel de 24 meses. Tá. É uma das práticas mais comuns. Eu pego a média móvel do que eu paguei nos últimos 24 meses, calculo, e aquilo é a provisão. A gente vai fazendo isso. E aí estão surgindo cada vez mais empresas, e não é jabá, porque eu ajudei os caras a desenvolver isso lá. Por exemplo, a Fint tem um dos critérios mais, assim, robustos de criar geometria. Não porque tem cientistas de dados animais, tem cientistas de dados, mas que a capacidade de processamento de dado lá que é absurda. A empresa consegue analisar 9.000 processos em 90 dias. E por quê? Porque a gente precisa tirar a informação do Poder Judiciário. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: invistam muito no cadastro de vocês. Invistam no cadastro. Medidas simples, medidas simples. Eu brinquei lá no outro grupo, lá no outro fórum hoje. Gente, lista de comarca é lista suspensa. Então, São Paulo, Botucatu, Bauru, Rio de Janeiro, é lista suspensa. O cara vai lá, clica um botãozinho lá e ele escolhe. Senão ele põe São Paulo com C cedilha, São Paulo com S maiúsculo, São Paulo. E você nunca vai ter uma base de dados. Objeto, negativação. Aí você vai lá, negativação, negativavão, negativação, negavavão, negavivavão. Então, assim, é sobre dados, porque senão você não consegue limpar a sua base. Então, você vai deixar o seu telefone aí no final, né? Vou. Então a gente vai... E você vai ver, eu vou falar um pouco de geometria. Tô tão feliz em ouvir isso, chega a dar um quentinho no meu coração de estar ouvindo que cadastro. Nossa, como é difícil as pessoas entenderem. Cadastro. Tão importante é o cadastro. Vocês conhecem uma empresa que chama Mercado Livre? É inovador, né? O Mercado Livre, né? Ele é bastante inovador. O cara que cuida lá do Ops do Mercado Livre chama Marcelo Cardoso. Antes era o meu amigo Paulo, o Paulo foi para Deloitte, o Marcelo Cardoso tá lá. E aí, eu tava trocando uma ideia com ele semana passada. E aí, Marcelo, já fez lá o foguete, porque eu tava trabalhando num projeto com eles lá, e o foguete, cara, um robô, qual que é o projeto? Chega uma ação, já é capturada, beleza? Captura já, né, jornal velho, todo mundo já tem. Aí eles meteram um robô, que a gente ajudou lá a desenvolver, que lê a petição inicial e classifica. Aí um algoritmo faz a probabilidade de perder ou não, tudo automatizado. E aí o algoritmo já fala se vai ganhar ou vai perder, e um humano só começa a agir ou para fazer uma defesa ou para fazer um acordo. Só aí entra um humano. Nossa, que massa! O que você está fazendo agora, cara? Já, o robô tá de pé? Ele, não, estou higienizando 18 mil processos, que tá tudo cadastrado errado aqui no Mercado Livre, não posso fazer nada. O robô tá pronto, adestrado, treinado, sabe falar 7 línguas aqui, mas enquanto tiver 9.000 comarcas de formas de falar São Paulo, não consigo fazer nada. Então, está todo mundo no mesmo estágio. É dado, higienizar a base, cuidar da base. Não pode ter nada que seja digitável. Digitável é ruim. Deixou a galera digitar, ferrou. Tá certo? Lista suspensa. Ah, mas aí é burocrata. Burocrata chama governança fundamental para a gente fazer o que a gente tá fazendo. Burocrata é legal, tá? Então,
é sobre dados, e a gente vai entender tipo, por que é dados, e aí onde eu falo da experiência mesmo do cliente, e como isso é importante para se retroalimentar. Todo cliente tem a sua experiência, como a gente falou lá do UX. Então, o cidadãozinho aqui, o nosso emoji aqui de óculos escuros é o cliente, foi lá, comprou o produto, felizão, tá usando, comprou, legal. Porra, meu smartwatch aqui da Samsung. Bacana, cara, tô felizão. Beleza. Ah, mas o negócio fala que é, a prova d'água. Entrei na sauna, fiquei 1 hora, tipo, parou de funcionar. Saí, será que quebrou? Deixa eu ligar no call center da Samsung. Então eu já começo a ficar apreensivo, né? Pô, paguei 6 pau aqui no brinquedo. Call center da Samsung, ó, tem aqui um negócio aqui, cara, não era para não ter parado de funcionar. E só tem 3 caminhos possíveis e imaginários. Ou o call center da Samsung vai me falar, o senhor tem que apertar agora um botão atrás da pulseira que vai limpar a tela e ele vai voltar a funcionar. Ou ele vai falar, puxa, a gente não avisou o senhor adequadamente que não podia entrar na sala, né? Tá aqui um outro relógio. Tá certo? Ou o call center vai resolver o meu problema, que é, né, uma parcela dos casos. Enquanto ele não resolve, você vai ficar na mídia, né, tentando resolver seu problema, marca no Insta, marca no Face, marca no Twitter. Samsung, era prova d'água essa merda aqui, entrei no... Desculpa que eu falo francês, tá, gente? Comprei essa merda aqui, tá prova d'água e agora não consigo usar. E o cara que tá no auge do emburrecimento, o que ele vai fazer? Tá certo? Ele vai pro legal, ele vai pro judiciário. E aí que começa o maior surto coletivo dentro das organizações. O processo chega no legal. Só que o legal não tem a menor ideia do que está acontecendo. O processo chega no legal por causa do monte de controle. A quem que recebe a citação? O legal, por quê? Porque pode ser uma CPI. A cada 9 anos chega um assunto importante que não é contencioso, JEC, processo. E aí o que o legal faz? O legal caminha para dentro da companhia. Ele liga no call center e fala assim, ô, Daniel, te ligou para reclamar do relógio? Aí, em alguns casos, o call center fala, ligou. Por quê? Porque processou a gente, cara. Ah, mas eu falei pro Daniel que ele não podia ter entrado na sauna. Ele não se convenceu. Ou o call center fala, não, o Daniel nem ligou aqui. Por quê? Porque tá falando que ele comprou um relógio aqui que tá quebrado. Só um minutinho que eu vou ligar lá na fábrica. Pessoal, se o Daniel, que é um cliente que agora tá processando a gente, entrar na sauna com o relógio, vai quebrar? Vai. Mas ele não leu o manual? Onde está o manual? Ah, no manual, na letra, com Arial 6, está escrito, não entre em sauna. Ele não leu? Problema dele. Aí, o problema dele vai para o call center, que vai para o legal. Ó, você tem que ganhar essa ação aí. Por quê? Porque ele... Tem que um pouquinho, filha. Cláudia, está com o áudio aberto, tá? Aí, o cara vira pro legal e fala assim, você tem que ganhar esse processo aí. Por quê? Porque a gente tem um manual aqui com Arial 6 dizendo não entra na sauna. Aí o legal falou, tá bom, né? Aí vai lá na defesa. O Daniel não leu o manual com Arial 6 que falava não entra na sauna. O Daniel é burro e a ação dele é improcedente. É assim que a gente trabalha, não é? Assim, não parece mais ou menos o batidão do negócio? E o cliente, cara, faz sentido, Arial 6, e qual é que é a pegada do cliente? O que está acontecendo? E aí, o pior, o fato é, quando a ação chega no legal, e aí agora a gente tem, né, mecanismo de captura, a gente está tentando antecipar, né, o máximo possível. Acontece tudo junto ao mesmo tempo. O legal não tem a menor ideia do que está acontecendo. O legal recebe o processo, não tem ideia do que está acontecendo, o que ele faz? Volta para dentro da empresa. Ele liga no call center, liga no comercial, liga na operação, para obter o que a gente chama de subsídios de defesa, certo? E aí a gente tem que defender. Prazo torando, né, em regra, você ainda está fazendo. E aí, enquanto a empresa está tentando descobrir se o Daniel tá certo, se ele bebeu, se tinha no manual, se não tinha, como é que tá, o pau tá correndo, tá certo? O cliente tá lá, putaço. Enquanto isso, né? Porque é um cliente, lembra? No final do dia, eu sou um cliente da Samsung. Eu tenho 50 gadgets da Samsung e tal, eu tô aqui, tá certo? O prazo está correndo. Quando as informações chegam no legal, geralmente o máximo que dá para fazer é uma defesa. Tá certo? Eu sou do tempo, gente, o contencioso brigava para não tomar revelia, tá? Eu sou do tempo que a gente chegava lá, se apresentou uma defesa e não foi revel no contencioso de 20 mil processos, tipo, gol. Tá? Já, assim, não, puta, cara, apresentou uma defesa, mas é cópia idêntica da outra, tem uma receita de bolo dentro. O juiz não tá lendo também, você toca o pau. Hoje, isso é um pouquinho melhor, mas estruturalmente falando, a gente dá dias para os escritórios trabalharem. Dias. Aí o cara recebe aquele subsídio,
faz aquela defesa, tá certo? Do jeito que dá, faz a defesa, e aí a gente pergunta, mas você não tentou fazer acordo? Óbvio que não, cara. O cara em 14 dias, o máximo que ele fez uma contestação e protocolou. Aí a gente finge que a gente tem que ser disruptivo. Não, tentamos fazer acordo, a gente tem a plataforma de conciliação. Cara, balela. A gente está protocolando a defesa em 98% dos casos, porque não dá tempo. E o cliente lá. Aí chega uma hora que o cliente começa a perceber, né? Tipo, cara, tipo, dane-se, né? Agora, nessa altura do campeonato, o doutor falou que eu vou tirar um dinheiro desses otários aí. E aí o cliente começa a virar um cara agressivo contra você, contra a sua marca. E aí você não consegue nem explorar com o juiz que você tentou fazer um acordo, nem explorar com o juiz de que o cliente pode estar certo ou pode estar errado, mas você tentou oferecer R$2.000, o cara não aceitou porque ele ouviu dizer que ele vai ganhar 15 na comarca, tá certo? E você vai ficando nessa, né, perdido. Chega no final do dia, o judiciário julga, o cara tira 10 pau, certo? 7 mil, 10, pode ter improcedente, né, gente? Claro que tem, né? Ah, o cara não leu o manual com o Arial 6 lá, certo? CDC, culpa do cara. Tem, mas quantos caras condenam a companhia? Ah, não, a BNT fala que tem que ter Arial 12. Ah, a companhia, entendeu? O ônus é da empresa de provar que o cara sabia. Percebe essa jornada, que eu chamo ela de analógica? É a jornada, tipo, do batidão, do contensa, tipo, não temos tempo de fazer nada e a gente não vai, né, mudar muito, influenciar muito as coisas. E aí, o que eu tô propondo? E aí, gente, é exatamente o que eu vim fazer aqui no grupo agora, Enio. E eu não tô no legal, eu não sou head do legal. Eu tô na área de mercado, eu tô na área de cliente, eu tô na área que atende o cliente. Eu tô na área que tá aqui nessa segunda caixinha aqui, ó. Qual que é o desenho da experiência que a gente chama de experiência digital do cliente? Cara, a gente tenta capturar os processos o mais cedo possível. A gente tenta, né, capturar os processos o mais cedo possível. E para que a gente tenta capturar os processos o mais cedo possível? Porque a gente tem uma estratégia, tá certo? De usar algoritmos, e aí, viu, Rafa, dados, o que eu tenho disponível, para dizer, cara, só também não é tão só, né? Mas, cara, tem 3 caminhos que esse processo pode trilhar. Tem 3 caminhos. Cara, ou esse cliente está certo, ou esse cliente está errado, ou rola um depende. Como eu estou no setor elétrico, tem vários dependes que são institucionais. O que é um depende institucional? Cara, a ANEEL me fala que se eu fizer A, se eu fizer B, se eu fizer C, a resolução XPTO, não sei das quantas, fala que eu estou certo. Tá certo? Mas aí vem o juiz e pega o CDC e fala, então, pelo CDC não, companheiro, tá aqui o seu CDC, vai ser feliz. Então a gente tem algumas calibragens que ficam no caminho do meio. E aí toda a sua jornada do seu cliente tem que ser orientado por isso. Se o cara tá errado, não é só a provisão, entendeu, Rafa, que você vai fazer no começo, é 1.000, é 2.000, é 3.000, é 4.000. Cara, a sua jornada inteira tem que ser movida para encerrar o processo. Por quê? Porque você tá errado, né? O cliente tá certo. Porque o cliente tá certo. O cliente que a gente tá chamando o cara de parte adversa, entendeu? Some daqui, vou ganhar. Cara, é um cliente, a gente ligar pro cara pedir desculpa. E falar, meu, desculpa. Eu realmente tinha que ter resolvido o seu problema antes. Seu relógio não podia entrar na sauna e eu falhei em te mostrar. Ainda assim, se a gente acha que a gente tá certo, ainda assim, a gente tem que virar pro cliente e falar, cara, você tá errado, você não podia ter entrado na sauna. Certo? A gente te mostrou isso, cara. Mas, ó, vou te dar um vale aqui de R$150 pra você ir na loja da Samsung lá comprar um fone. Entenderam? A gente tem que botar o cara, mesmo quando a empresa tá certa, a empresa tem que colocar o cara no centro da experiência. A gente não tem que colocar o cliente como um cara que tem que ser aniquilado. Não tem que colocar um cara como assim, não, a gente precisa vencer esse cara, e porque é advogado ofensor, é FDP. Cara, o final da história é o cliente. E toda a jurimetria que a gente vai criando vai apoiando as decisões. Por exemplo, quando a gente, né, aqui né, não vou ler aqui o fluxo para vocês em detalhe, mas todo o processo tem que estar desenhado para defender o que a gente tem que ganhar, fazer acordo no que a gente está errado, conduzir caminhos do meio com base em critérios decisórios, e quando julgar, a gente precisa parar de enganar as empresas que a gente analisa os recursos. Parece forte, né? É verdade, gente. Quem trabalha para a empresa? Agora eu vou pegar o exemplo do trabalhista. Qual o prazo para você apresentar uma garantia no trabalhista? 8 dias. Qualquer empresa no país pede pelo menos 3 dias para te apresentar uma garantia. Empresas organizadas, hein? Tem empresas que pedem 5, pedem 6, certo?
Em 8 dias tem que ter um recurso protocolado. O que os advogados fazem imediatamente quando tem uma sentença? Pede a garantia. E aí, independente se vai recorrer ou não, primeiro pede a garantia, depois vê o que vai fazer. Tá certo? E aí o que acontece na maioria dos casos? Na maioria das empresas, as empresas falam assim: se você não for recorrer, você precisa pedir a famosa dispensa recursal. A dispensa recursal é um e-mail justificando os motivos pelos quais você não vai recorrer e você tem que esperar o ok, e se não vier, você protocola. O que acontece na maior parte dos casos? Recorre, cara, dessa porcaria aí, depois a gente vê o que vai acontecer. Depois a gente desiste. Já pediu a garantia? Já fez o recurso? Prazo tá pronto? Já. Cara, você não tem nada pra fazer melhor do que ficar pedindo e-mail de dispensa recursal? Vocês entenderam como nós, no contencioso e fazendo gestão sem número e sem dado, nós criamos uma máquina de ineficiência no país? Que a gente fica montando governanças ineficientes, que não prestigiam o cliente, que não prestigiam a resolução, e a gente não esquece que, que o cliente, que o juiz também é cliente. Entenderam um pouco do conceito? E aí, para falar de jurimetria, para falar um pouco de jurimetria. E aí, Rafa, se quiser trocar uma ideia depois, tá? Fica à vontade. A gente tem aqui os 5 fatores que devem ser examinados para produzir modelos jurimétricos interessantes, na minha visão, tá? E assim, eu sou um cara que eu brinco, eu gosto de falar que eu sou um advogado de exatas, tô muito na pegada do número, do UX, mas eu sei as minhas limitações. Eu já acho fenomenal algumas coisas que eu sei fazer no Excel, acho que eu manjo um pouco de fórmula, eu já não me sinto uma topeira, mas tem um cara que estudou 5 anos para lidar com dado. Entenderam? Então a gente precisa, na advocacia, descer um pouquinho do salto e trazer para a advocacia os caras que estudaram para isso. Tem caras que só trabalham com base de dados, são cientistas de dados. Tem um cara que fez uma faculdade que chama design. O cara só trabalha com experiência do cliente e com design. Eu cheguei aqui na companhia falando assim: qual é teu time? Eu falei: um cientista de dados e um designer. Você não quer nenhum advogado? Eu falei: não, se você quer um advogado, eu vou pro legal. Eu quero um cientista de dados e um designer. Nossa. Entenderam como eu tô me cercando de pessoas que me complementam? Eu vou trazer mal um advogado para ficar repetindo parecidas coisas que eu falo. Discordo, protesto. Não. O cientista de dados, ele tá me ajudando a concatenar tudo que tem para ser analisado. Então, quando chega um processo, é fundamental que a gente obtenha naquele processo, se possível, cadastrando num sistema com lista suspensa para que os nossos colegas do Contensa não ferrem a nossa base. O que a gente faz? Causa raiz, objeto, subobjeto, prova e pedido. E o que é isso? Cara, causa raiz afinal de contas, por que o cliente pede algo? Então, por exemplo, aqui a gente enfrenta muito a negativação indevida. Nos escritórios menores, Cláudia, é a mesma coisa se você quiser atender empresas, ou se você quiser ter base de dados, você precisa ter o mesmo conceito de qualidade do seu dado, porque você pode trabalhar 9.000 ações, ou 900 ações, ou 300 ações. No final do dia, os problemas se repetem. Você tem 1 ou 2 pessoas que cadastram os processos, e a gente tem práticas que são práticas ruins. Aqui vai uma delas. Toda vez que deixa alguém digitar um processo, ou digitar uma informação, é fato que vai dar errado. Então, o que você deixa o cara digitar? O nome. O nome, porque eu não vou usar o nome para fazer planilha, não vou fazer o nome para fazer base. Entendeu? Ah, sim, imagine saber design. Mas é isso, acho que é o ponto que talvez você está querendo dizer. Eu, quando eu cheguei, né, nessa jornada, eu falei para todo mundo, falei, viu, acabei de fazer um MBA, eu não vou estudar mais nada. Eu vou ler alguma coisa, vou fazer alguma coisa, eu não vou. Se vocês olharem as abordagens dos cursos, é desesperadora. Advogado 6.0, saiba agora o que você precisa saber para você não perder o emprego para um robô. Cara, sai do meu pé, cara, me deixa. Não vou estudar design, ciência de dados, e computação, e ChatGPT, e não sei o que, e não sei o que lá. Não vou fazer essa porra, cara. Tem um cara que sabe fazer isso, eu vou chamar o cara. Vou chamar uma empresa, vou chamar uma startup, vou fazer alguma coisa. Essa pegada que estão tentando incutir na gente, de que a gente tem que se... Não, você estudou uma merda de uma advocacia que está ultrapassada há 25 anos. Está, realmente. Então, agora você precisa fazer o quê? Estudar tudo de novo? Para, cara, vocês estão loucos. Chama a ciência de dados, o cara estudou para isso. Tem um cara... E quem sabe tudo não sabe nada. Não sabe nada. E aí, talvez, se a gente fosse fazer uma reflexão talvez mais, sei lá, no bar, eu ia falar, o fato da OAB virar e falar assim, só pode ser sócio escritório de advocacia,
quem é advogado, talvez seja isso que o nosso setor está perdendo da medicina. Na medicina, a medicina está uns 15 anos na nossa frente em termos de inovação. 15 anos de inovação. Aqui na empresa nós temos um núcleo de contencioso, né? E aqui nós somos especialistas em contratos imobiliários, de extratos só. Então, nós não somos especialistas em tributário, nós não somos especialistas trabalhistas, nós não somos especialistas em mais nada. Só que a gente consegue coisas aqui dentro que nenhum outro escritório consegue. Porque, gente, nós somos especialistas, respiramos contratos imobiliários. Então, que é uma área... Eu tenho que trazer você para cá para me ajudar a gerar os dados. Bora. Ou eu conheço, vou fazer propaganda aqui, mas conheço, a gente pode te ajudar. Mas é sobre dados, e assim, e aí, de novo, para história pequena também, cara, traz um cara, ao invés de contratar o 19º advogado júnior e ficar tentando fazer fazer gráficos de pizza interessantes, cara, contrata um cara de ops, bota um cientista de dados e fala assim, companheiro, tá aqui uma base de contratos, tá aqui uma base de processo, a gente vai saber por que o cara tá reclamando, a gente vai saber o que é o objeto, me ajuda a começar a calibrar essa base, já começa certo. E aí, por conta do nosso tempo, eu não vou explorar todos os fatores, a gente pode conversar depois, mas cada uma dessas frentes aqui é uma frente que tem relação para você construir estatística jurimétrica, como você estava comentando. Jurimetria foi cunhada em 1949 por um cidadãozinho que eu esqueci o nome dele agora, mas está aqui adiante, vou chutar o nome dele, porque está aqui no próximo slide, que ele fala, cara, a jurimetria é a investigação científica de problemas legais. Isso é jurimetria. A gente associou muito a contensa, muito a volume, mas jurimetria é a investigação científica de problemas legais. E a ciência não admite, eu acho. A ciência fala assim, cadê o dado, companheiro? Eu tinha um CFO que eu entrava na sala para conversar com ele, ele falou assim, Daniel, gostei do seu discurso, guarda pro juiz, sai, entra de novo e fala tudo isso com dado. E se você não conseguir, você volta só amanhã, quando você puder. Você acha que você está me falando ou você tem algum dado? Eu percebia o quanto eu falava do alto do meu terno mais bonito que eu pudesse vestir para tentar impressionar alguém, porque eu não tinha um dado para apoiar o que eu estava falando. Eu acho, eu penso, eu falo bem, eu falo alto, eu falo tudo, só não falo com dado. Então, aqui eu trouxe um exemplo, gente, de contencioso, aqui a gente está falando da jornada do cliente como meio na advocacia, porque a pergunta que a gente quer responder, afinal de contas, o cliente está certo ou está errado. Mas certo para quem? Aqui no setor de energia, esse é o maior X da questão. O cliente está certo, mas certo para quem? Certo para o acionista, certo para a distribuidora, certo para a ANEEL, certo para o juiz de Niterói, certo para quem? Porque o bolo é um só, a gente precisa decidir se a gente vende o bolo, bota o bolo na vitrine, guarda o bolo, entendeu? É isso que precisa calibrar nossas estratégias, a gente precisa conseguir organizar o que a gente está fazendo. Diga, Rafa. Estou conversando muito, gente. Não, mas a ideia é essa, não fica num monólogo, e eu, inclusive, não aguento ouvir mais a minha voz, já que eu falei 8 horas hoje. É muito importante o que você está falando, sabe? Porque é o seguinte, eu aqui e minha equipe, nós somos apaixonados em resolver problemas. Nós somos apaixonados. E o nosso tesão aqui é ganhar processo. Então, quando a gente ganha aquele processo que que todo mundo fala que não tem como, a gente faz festa. E aí, o que acontece? Isso para o contencioso, para a empresa, é ótimo, sensacional. A gente está fazendo sentido na empresa. O problema, Daniel, é que isso gera um gargalo também em outras áreas. Sabe por quê? Eles pensam, não vou preocupar com isso, que é um problema, porque nós temos um contencioso forte, nós temos um contencioso bom. Eu já ouvi isso. Aí, o que eu faço agora? Eu mando a sentença favorável e já mando no e-mail também, copiando o cara, o responsável por aquele departamento que vem gerando o contencioso, e já falo, e aí, meu amigo, estou fazendo aqui, foi um cagaço essa sentença. Você vai resolver esse problema quando? Quando que vai ser? Você vai resolver? Tá aí qual que é o seu time para resolver isso? Porque eles ficam achando que a gente consegue, então isso dá uma brecha para eles, assim, uma liberdade para eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo. E aí 98% dos advogados do país são arrogantes, desculpa, não vou falar que é do seu time, tá? São viciados em adrenalina de ganhar. 98% dos advogados foram treinados para ganhar.
Todos os exemplos que a gente ouviu na faculdade são exemplos assim, você vai perder, como se eu estivesse sempre competindo. Você sai da faculdade uma máquina de ódio. Você sai da faculdade uma máquina de matar. Quando você vê, você está discutindo com seu primo como se fosse tipo, uma sensação oral do maior caso supremo da sua vida. Por quê? Porque a gente foi adestrado pro ódio. A gente não foi treinado para composição. Pega os advogados contratuais, você faz contratos. É surreal. Os advogados contratuais escrevem contratos para advogados contratuais. Eles não escrevem contratos para os usuários. A gente escreve contrato para outros contratualistas e contratos que vão cobrir todas as 98 hipóteses de negócio que nunca vão se confirmar na prática. E aí entregam na mão das pessoas e falam assim: agora gera essa tranqueira, ser 498 páginas. E ninguém gere. E aí os legals ficam a 3M, quando compliance, 2009, quando compliance começou a se estruturar no Brasil. A gente tinha a nossa cláusula de compliance. Não roubarás, não matarás, certo? Né? Cláusulas normais de compliance. Te auditarei se eu quiser, né? Não rouba o queijo do João e tal. E a 3M tinha dela. Não matarás, não roubarás, mas escrito, sei lá, com o sujeito depois do verbo, o predicado antes do sujeito. Percebe? Era a mesma coisa, só que eu chamava totó de dog, eu chamava totó de gato. Eram as mesmas coisas, eu só escrevia de um jeito e escrevia de outro. Aí meu time de compras terminava de fazer o contrato, mandava para 3M, não vou aceitar, toma tua cláusula toma minha cláusula de compliance. 6 meses para decidir a cláusula de compliance. Por quê? Porque advogados, mesmo contratualistas, foram treinados para o conflito. Até onde é que a gente cansou, né? Porque a diretoria começou a falar assim: vocês parecem que são um ginásio, essa merda, e você e o jurídico da 3M. Por que você não pega o carro, vai lá e combina uma porra de uma cláusula que eles consigam assinar na América Latina, já que, tipo, você não é o bar do Zé, e ela não é a quitanda da Maria. Vocês não sentam lá e combinam uma cláusula que vocês dois assinem. Tá bom. Percebem como parece que a gente é como se tivesse puxão de orelha dos adultos? Porque a gente foi treinado para o conflito, a gente foi treinado para a gente resolver coisas, para a gente resolver, construir, ser construtivo, ser propositivo. E sim, a companhia tem essa pegada. Meus advogados resolvem, meus advogados são bons. Aí você pega advogados que adoram ganhar, e é isso que eu estou tentando trazer aqui nessa reflexão, nesse papo com vocês. E o cliente nessa, cara, a gente ganhou de quem? De quem a gente ganhou? Contratos imobiliários, não sei exatamente qual é o teu business, mas quando eu trabalhava com... Vou contar uma passagem para vocês entenderem. Dentre outras coisas que eu me divertia. Iglesias, você controla meu tempo aí, hein? Senão eu vou estar o Jornal da Globo, que a Renata Lopretti entra aqui atrás e manda eu embora. Mas eu estou caminhando para o fim, gente. Eu fazia no imobiliário, eu cuidava de linhas de transmissão. Então, basicamente, qual era meu business? Me entregavam 1.600 propriedades em linha reta, eu tinha que conseguir uma liminar ou um acordo de servidão de passagem para passar linhas de transmissão. Tá certo? E aí, a gente, num determinado projeto, a gente se financiou num Banco Europeu de Desenvolvimento, no BEI. Fomos lá, pegamos 3 bilhões de reais para fazer um parque eólico e uma linha de X mil quilômetros, tá bom? Aí, para resumir bastante a história, eu tinha lá um laudo que falava que a propriedade do João, para passar a linha lá, valava R$1.000, a da Maria valia R$3.000, o do Augusto valia R$4.000, certo? E aí eu tinha uma estratégia que falava o seguinte: não, eu vou oferecer 70% do que esse valor fala, eu vou economizar o dinheiro. Então eu não vou oferecer 1.000, vou oferecer 700, aqui eu vou oferecer 500, certo? Entendeu? Entenderam a lógica? Eu sempre tentava economizar o dinheiro com base no que o laudo falava que valia aquela servidão de passagem. Tinha lá uma estratégia bonitinha, beleza. Aí um dia o BEI mandou inspetores de sustentabilidade avaliarem se o nosso projeto era sustentável mesmo, já que afinal de contas era um dinheiro verde com juros mais baratos tipo, do planeta da época. Ele falou: descreva seu processo de aquisição das propriedades. Lá fui eu, todo executivão lá. Vou matar a pau agora. Olha, eu economizei os laudos todos, quando a gente soma, a empresa iria gastar 4,8 milhões de reais aqui nessas servidões de passagem. Aí ele, E aí a gente fez um processo aqui de negociação, somando advogados e etc e tal. Dos 4 milhões de reais, eu economizei 1 milhão de reais, a gente gastou só 3. Sabe o que eu ouvi do bem? Por quê? Falei, como assim? Por quê? Não entendi sua pergunta, senhora. Talvez seja meu inglês ruim, tupiniquim. Não entendi. Você pode ir por quê? O senhor tinha laudo de engenheiros dizendo que aquela propriedade queria ser afetada por uma servidão de passagem. Todas elas somadas custariam 4 milhões de reais. Você tomou dinheiro emprestado conosco nos juros mais baratos disponível no planeta.
O engenheiro te falou que aquela pessoa, o justo, segundo os parâmetros brasileiros, ela vai receber R$ 1.000 por aquela servidão de passagem. O senhor está celebrando que o senhor gastou R$ 200 a menos? A gente não entendeu. Dorme com essa, cara. Você está economizando dinheiro de quem, jovem? Pra quê? Difícil, né? Então, o ponto que a gente tem que refletir é: estamos ganhando de quem, cara? Estamos ganhando o quê de quem? É de um cliente? É de um competidor? De quem que a gente está ganhando? Que é advogado, cara. Se o campeonato de paro ímpar, a gente vai lá para ganhar a porra do campeonato de paro ímpar. A gente não aceita perder nada. A gente é extremamente competitivo. É ou não é? A gente não perde nem a vaga do carro para o amigo. Se deixar, a gente para no shopping primeiro. A gente está ganhando o quê de quem? Essa é a pergunta que eu queria começar a deixar para vocês. Estamos, afinal de contas, ganhando o quê de quem? A gente está alimentando o quê, além das nossas vaidades, além dos nossos egos, além do que a gente está fazendo? E quem ainda bota a culpa no judiciário e caminhando para o final, tá ultrapassado, old school. O judiciário tá fofo, cara. O judiciário tá fazendo meta 2030, judiciário eficiente, vamos salvar o planeta. E o objetivo 16 da ONU, que é focado muito em corrupção, trabalho escravo, etc., no 16.6 ele fala: desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. E aí está surgindo, e acho que, Rafa, talvez seja um gancho para você promover essa reflexão, está surgindo um conceito novo que chama responsabilidade judicial, que é a empresa tentar não deixar os seus conflitos chegar no Poder Judiciário. O Judiciário, aqui estou resumindo bem o conceito, daria para dizer bastante, acho que todo mundo já ouviu falar do Meta 9, Meta 10, Meta 14, Meta não sei o que lá, é o Judiciário tentando ser mais eficiente. E aí o Judiciário tem 4... Oi? Qual que é o nome que você falou? Meta 9 é o programa atual Não, de ser evitar processos. responsabilidade judicial. Aí o Judiciário começa a pôr para nós algumas expectativas. E vejam como a gente está falando a mesma coisa. E é isso que eu estou organizando aqui na companhia. O Judiciário está falando o seguinte, cara, os grupos empresariais devem ter metas de quantidade de número de acordos extrajudiciais e judiciais. E, cara, eu quero que você resolva o processo mesmo você estando certo. Entendeu? Porque eu quero que você resolva o processo. Eu não quero que você ganhe, eu quero que você resolva. Esse é o primeiro ponto do Judiciário. Segundo ponto, você precisa monitorar a quantidade de processos que entram. Por que eu vim aqui para o comercial? Porque eu tenho uma meta. Os 10 maiores objetos que estão lá no legal, a minha meta é reduzir o entrante do processo, não é ganhar. Eu não vim para a companhia para ganhar dos clientes. Eu vim da companhia para impedir que eles nos processem. E é isso que eu vim fazer aqui. Então a gente está com metas agressivas de reduzir 20% ao ano o número de novos processos dos assuntos que geram processos. Em 5 anos, se tudo der certo, eu acabei com o conteúdo da companhia, só tenho estoque. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas entendendo qual é o driver, qual é a diretriz? A diretriz é reduzir os novos processos, não ganhar. Porque são os clientes da empresa. E hoje, para vocês entenderem no setor elétrico, hoje você não pode escolher, né? A sua distribuidora de energia. A conta vem na tua casa. Se é São Paulo, vai vir Eletropaulo, sai em Campinas, vai vir a CPFL, etc e tal. Em 2026, você vai poder escolher a companhia de energia igual a TV a cabo. Entendendo o que eu vim fazer aqui? Imagina no mundo onde se você odiar a sua distribuidora de energia, você vai poder trocar a distribuidora de energia. Acabou. Então, o judiciário espera que a gente seja mais responsável, que a gente adote ações efetivas para a autocomposição, que a gente promova a pacificação dos conflitos consumeristas. Parece fofo, né? Mas o que é pacificar o conflito consumerista? Cara, é pegar os temas que são polêmicos, sentar na mesa e discutir. A gente tem, o tema mais polêmico no judiciário tem 20 anos, chama-se chama TOI, que é fraude. O cara vai na tua casa, vê que você está consumindo menos energia, ou que tem uma fraude no relógio, ou que o teu relógio está quebrado. Entendeu? Você pode não ter feito nada, o teu relógio está quebrado de energia e você consumiu menos energia. A empresa vai lá e fala, ó, você economizou R$300 nos últimos 36 meses, tá certo? Você deve R$2.000 aqui. Chama TOI, termo de ocorrência de irregularidade. É o tema mais polêmico do judiciário. Cada juiz pensa de um jeito, escreve de um jeito, condena de um jeito, faz de um... Entenderam? A confusão. O que eu tô fazendo? Eu tô conversando, sentando com o juiz e falando assim, vamos trocar uma ideia? Posso ouvir o senhor sobre isso? Ô, Daniel, a gente também trabalha, assim, com esse preventivo aqui, que é justamente analisar os objetos das ações
informar a área que fica, que faz a administração, né, da carteira, dos clientes, recebíveis, e nós até damos até sugestões, né? Só que eu vejo que não é a minha área, sabe? Minha área aqui é aqui dentro, gerar, diminuir o prejuízo da empresa. Mas o meu diretor aqui jurídico é sensacional, cabeça aberta. E aí ele falou isso para mim, não, mas eu quero saber, eu quero que você monitore o número de processos que estão entrando. Mas eu falei assim, não, mas não é minha responsabilidade isso. A minha responsabilidade é o número de processos que estão saindo, que eu estou encerrando. Que eu estou fazendo um precedente na justiça, porque eu também faço acordo, mas eu gosto de fazer precedente para evitar novos processos. Mas ele tem a sua cabeça, assim, ele quer que eu faça esse mapeamento de novos processos e ele quer que eu ajude a evitá-los. Esse é o ponto, né? Como que você tem trabalhado com isso? Ele está redondamente certo na minha visão. Primeiro, cadastro. Causa raiz. Lembra que eu te mostrei? Quando chegar um processo novo, a causa raiz é a área que gerou o ponto. Então, o rótulo que você está dando para a demanda é a área que gerou a demanda. A área, o nome e o CPF do maluquinho que recebeu essa demanda. E esse maluquinho tem que, os três, você não precisa fazer com todos, mas os três principais maluquinhos que geram o processo tem que receber do jurídico, ó, tá aqui, senhor, o senhor gerou 6 mil ações esse mês, o senhor gerou 10 mil ações esse mês, o senhor gerou 700 ações esse mês. Você precisa entregar, mas ele não vai fazer nada, calma. Calma, porque um dia alguém vai olhar e vai falar assim, o que você tá fazendo com essa merda? Cara, não sei, eu tô informando ele todo mês. Mas é diferente. Chama accountability. Se você só mirar no final do processo, você tem uma accountability, ganhar, gerar precedentes. Se você está entregando para o cliente as demandas que está gerando para o legal, a accountability é dele. Que aí, se eu sou o CEO da sua empresa, Rafa, eu viro pro cara e falo assim, e aí, companheiro, você tá fazendo o que com essa merda que você tá recebendo do jurídico? E foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Comecei a gerar os números, começaram a chamar as áreas e falar assim, e aí, meu, o que você tá fazendo com essa informação do jurídico? Entenderam? Aí começaram a chamar os caras e falar, meu, eu não quero saber. Em 2016, foi o primeiro ano em que eu consegui ter uma meta conjunta. Eu consegui criar uma meta conjunta. Falar, ó, eu vou ganhar X processos. Mas o senhor vai garantir que você vai reduzir 5% dos processos novos. Só 5, cara. Pode ser 2 mil, pode ser 1, pode ser meio. Mas você começa a adquirir uma cultura, você começa a monitorar. E aí agora eu vou te falar o truque mais legal do planeta. Se você conseguir fazer, teu chefe vai te promover. Anota aí, dica final, hein? Tipo, pra terminar. O jurídico sofre de um mal que eu chamo de síndrome do milhão. A gente está anestesiado, cara. A facilidade com que a gente assina cheques de 450 mil reais para partes adversas é tipo, incrível. Perdemos 300 pau. Perdemos 500 mil reais. Perdemos 1 milhão. A gente está anestesiado já, a gente apanha já, mas nem sente. Tô errado, galera. Os números são astronômicos do legal. Os números são absurdos. O que comecei a fazer? Negativação indevida, que é irreal, tá? Tá aqui, companheiro. Negativação indevida, tá aqui, corte indevido, tá aqui não sei o que errado, tá aqui não sei o que, beleza? Aí sentei um dia com um cara e falei assim, cara, afinal de contas, por quê? Por quê? A fatura do cara venceu o dia 30, tá certo? Você mandou o nome dele para o Serasa. Ele pagou no dia 2, tá? Por que você negativou ele no dia 4? Pelo amor de Deus, cara, 30, o cara pagou 2, o senhor negativou no 4. E teve um tempo que a gente virava pro judiciário e falava assim, ele deu causa. Porque se ele não tivesse inadimplido a fatura, ele não tinha entrado na minha lista de negativação. Puta balela, cara. E eu ganhava alguns casos, hein, com essa balela aqui, tá? Você tem razão. O cara que odiava o consumidor, né? Dava isso. Cara, por que raios você negativa um cara que pagou a fatura 48 horas atrás? Sabe por quê? Porque o módulo do Serasa, que baixa a fatura pela rajada, que faz não sei o quê, tá certo? Ele veio com uma explicação corporativa. Custa 450 mil reais ao ano. Essa assinatura aí, que o cliente baixa, o Serasa se conecta com o banco e baixa a negativação indevida com horas depois da negativação, impedindo que a gente negative errado. Foi 450 mil reais no ano? Ele falou, só dinheiro de pinga, né? Ele, como dinheiro de pinga? Dinheiro de pinga, velho. Só ano passado eu gastei 3,9 milhões em negativação indevida. Você quer meio milhão de reais? Resolveu.
A gente se comprometeu em primeiro gerar o dinheiro, e aí viramos para acionista e falamos assim, ó, a gente tá parça aqui da área, tá certo? E a gente vai gerar uma puta economia aqui, mas ó, a gente não vai devolver pro espanhol, beleza? A gente vai deixar aqui e vamos resolver. A gente vai pegar 500 mil reais e vamos fazer essa economia aqui, vamos assinar o Serasa, vai economizar 2 milhões de reais para sempre. Em 5 anos são 10 milhas, cara. Você pega o dinheiro do legal e entrega para a área. Porque eu aposto que a contingência não está no teu orçamento, está no negócio. Você gere o dinheiro dos advogados, e a contingência é um outro número que não é exatamente a sua responsabilidade, é um outro dinheiro. Só que esse dinheiro fica voando na contabilidade. Ah, o legal é o dinheiro do legal, mas o teu dinheiro é esse aqui. O dinheiro que você se responsabiliza é o dinheiro dos escritórios. Tem um caminhão de dinheiro aqui, cara. O dinheiro está aqui. O dinheiro para resolver todos os problemas da empresa está no legal. Mas não no legal, está nos cheques que a gente assina. Entendeu a importância dessa conexão? Você tem que descobrir que o cara, se eu te desse 500 mil reais, você resolveria o quê? Pô, eu mudava minha área com 500 mil reais. Tó. É um caminhão de dinheiro. A gente tem um caminhão de dinheiro no legal. Então, a gente está aqui para terminar. A empresa está tentando desincentivar novos processos, prestigiar a tentativa de composição, analisar cada defesa que a gente espera, né, que o judiciário faça, coíba a advocacia predatória e promova discussões técnicas. Então, né, caminhando para o fim, depois esse material, né, vou mandar lá no grupo para vocês. A jurimetria surgiu em 1949, investigação científica dos problemas. Em 2012, tem uns artigos que eu mais gosto, foi até do Renato que escreveu, é sobre o desafio da estruturação de dados no Brasil. Então, ele fala sobre a importância dos dados. Esse artigo o Renato escreveu, o escritório tinha gasto uma bala usando o Watson da IBM para fazer jurimetria. Gastou uma bala, tá certo? E aí começou a tentar, né, fazer gestão de dados. E aí o Renato escreveu artigo assim, ó, enquanto o cadastro for uma zona, não vou gastar R$1 mais em robô. Porque o dado é ruim. Entendeu? O robô vai ter um aprendizado ruim. Dado. E agora, mais recentemente, eu escrevi jurimetria, governança e gestão, que acho que talvez um pouco mais desenvolvendo esse ponto que a gente está conversando aqui. Casa isso, casa com aquilo, e casa todas as pontas. Beleza, galera? Era isso. Espero que tenha valido 10 para as 9 aqui, em tempo ainda para a novela. Eu tô no grupo, né? Acho que todos vocês estão no grupo do Vencerage, então eu vou mandar depois o meu telefone lá. O meu LinkedIn tá aqui, apontem as câmeras pro QR Code. Espero que tenha valido. Grace, obrigado de novo pelo convite, obrigado pelo interesse de todos vocês. Espero que tenha ajudado um pouquinho. A pergunta é, cara, vocês estão ganhando o que de quem, cara? Para quê? É isso, entendeu? O que a gente tá fazendo da nossa vida e da nossa carreira? Esse é o ponto. Beleza? Maravilha, Daniel. Comentários, por favor. Sensacional. Quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer a todos. Eu vou cortar a gravação, porque aí a gente fica no bate-papo, né, com mais disponibilidade aí de debater outras coisas. Deixa eu tentar parar aqui a gravação.